Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula do circuito de carga, agora estamos aqui com a divisão básica das malhas e da parte de carga dos iPhones novos, 7 Plus para frente. Então aqui nós temos, para início de conversa, a nossa célula da bateria. A bateria possui o terminal positivo, o terminal SWI, que é aquele que vai informar o estado, o tipo da bateria para o software, e o terra. O positivo da bateria vai se conectar na malha PP-BAT-VCC e vão alimentar direto os outros componentes, igual explicamos nas aulas anteriores. O positivo vai ser acoplado ao Tigris. E o Tigris, junto com o FET, vão fazer a conversão da malha PP-BAT-VCC na segunda malha PP-VCC-MAIN. E a malha VCC-MAIN vai alimentar praticamente o aparelho todo, inclusive a terceira malha, que é a malha do Power Manager do AC, e a terceira malha que é o Power Manager do AP, e a quarta malha que é o PMU do RF. Aí nós temos aqui o circuito de carga. Como nós já falamos anteriormente, o circuito de carga é feito pelo Tigris ou o Hydra, que é o novo nome dado ao TriStar. A parte de carga é iniciada pelo cabo de dados E75. Então aqui eu tenho a entrada de USB Charge 5V0 e data, onde eu tenho esse U4100, que é o TriStar no iPhone 7 e 7 Plus, que vai ser o hub USB, ou seja, a conexão USB vai passar primeiro por ele. E ele vai liberar o Tigris para detectar a carga, e a corrente de 5 volts também vai para uma parte do Tigris, que é a parte de charge. Então aqui no Tigris eu tenho a subdivisão, que faz a carga, aqui faz o chaveamento das malhas, e essa carga vai ser feita pela escrita do software, vinda da leitura da bateria e pelo indutor e o capacitor do pump de charge. Então o TriStar, que está aqui, quando ele está com fuga ou com curto, vai interferir diretamente na carga. Se ele estiver com fuga, o aparelho, consequentemente, a corrente de carga que entrar para cá vai ser desviada para o terra. Se ele estiver em curto, não vai nem ligar o aparelho. Se a fuga for uma fuga média, ele pode ter uma interrupção e bloquear a energização. Também vamos falar agora do circuito de carga dos iPhones mais novos, 8 Plus e iPhone X. Vamos lá explicar um pouco mais sobre a falha de carga dos aparelhos mais novos. Bem, aqui estamos com o iPhone 8 e iPhone 8 Plus, parte de carga, onde nós temos o conector J4600, vou dar um zoom aqui nessa região para a gente analisar mais fácil. Então aqui eu tenho, lembrando, esse material está disponível na seção de estudante do software de ajuda à classe chamado Google Class. Então, por favor, baixem essas figuras para que você faça um estudo analítico comigo. Então aqui eu tenho o J4600, onde eu conecto, é o conector do dock da PCB, e onde eu conecto o flex do cabo E75. E o cabo E75 vai mandar a tensão de 5 volts no pino 50, pino 54, pino 53 e pino 56. No capacitor C6943, 6493, 6492, 6491, 6490, 6494, 6496, eu tenho o filtro da entrada de tensão 5 volts. Então eu consigo medir em paralelo em qualquer um desses capacitores a tensão de entrada de 5 volts. Então aqui eu tenho a entrada de 5 volts, que está em laranja, os capacitores de filtros. Também tem um test point que eu posso medir mais fácil ainda que nos capacitores, que é o TP D521. Então o que eu faço? Conecto o carregador, o cabo E75 no dock, no Lightning, e na PCB eu vou localizar o TP521, pego o meu multímetro, escala DC 20 volts. Então vamos lá, pegar o multímetro, pego o meu multímetro, escala DC 20 volts, conecto a ponta positiva no TP D521 e a ponta negativa no ground geral da board. Com o cabo conectado, terá que ter a tensão de entrada de 5 volts. Então, é fácil medir a entrada. Seguindo aqui os 5 volts, que vai ser feito a carga do aparelho, esses 5 volts vai entrar no Tigris. Então aqui eu tenho a entrada do VBus, que é a entrada dos 5 volts para carregar. Essa entrada de corrente de 5 volts vai ser aplicada ao Tigris. Por quê? O Tigris é o circuito de carga.
O que o Tigres vai fazer? Ele vai ler a bateria pelo terminal, pelos terminais I2C de controle, que é Integred, circuito Integred. Então, no iPhone 8, 8 Plus e X, eu tenho 2 barramentos de informação em controle da bateria. Já são os barramentos I2C direto. E esses barramentos I2C estão aqui, ó, no pino 2 e 3 do conector de bateria. A bateria, por sua vez, o positivo vai conectar no Tigres também, porque afinal de contas é o Tigres que vai mandar de volta a corrente para que o elétron seja feito novamente a diferença de potencial e tenha energia para realizar o trabalho. E aqui eu tenho os 2 barramentos, no pino 2 e no pino 3. Esses 2 barramentos vão informar ao Tigres qual que é o estado da bateria, quantidade de ciclos que ela tem, como que ela deve ser carregada, e todo o protocolo para o carregamento CC/CV vai feito por isso. Então aqui eu tenho os 2 pinos fundamentais de comando para a carga, as informações do barramento I2C, Integred, circuito Integred, Slave Data e Slave Clock. Aí eu tenho 2 FETs em série, o Q3200 e o Q3100. Tem um capacitorzinho de filtro, mais um outro resistor. Então, galera, eu tenho aqui no circuito de carga a entrada do VBus USB, a entrada dos barramentos I2C da bateria de controle para que seja lido o processo de carga. Agora eu tenho aqui, na saída do lado direito do Tigres aqui, ó, eu tenho o indutor e o capacitor que vão fazer o pump de charge, para que a bateria seja carregada e mandado o elétron de volta para a bateria. E esse elétron que volta vai fazer com que a energia química lá dentro volte a ter os elétrons para executar o trabalho. Então aqui eu tenho o indutor e o capacitor do pump de charge, eu tenho a saída para a bateria e entrada, o sensor de bateria e a tensão 5V0 do USB. Como a gente pode observar, o nosso Hydra, que é a interface USB, né? Quando eu tenho aqui, ó, no barramento USB, eu não tenho só os 5 volts, eu tenho data mais, data menos, ID, ground, eu tenho o sensor de acessório, eu tenho a lógica de inverter o cabo E75 e ele carregar da mesma forma. Então toda essa parte de data aqui, ó, vai ser enviada para o Hydra. Então o Hydra é o nome técnico hoje dado ao TriStar. E o Hydra, que é o TriStar, também vai gerenciar junto com o Tigres a validação do processo de carga. Então eu tenho aqui, ó, Hydra to Tigres USB Valid Low. Ele vai mandar um pulso nível 0, validando o carregamento, validando que seu cabo é original e validando a corrente para iniciar o processo de carga da bateria. Como você sabe, a corrente de carga é próxima a 1 ampere. Então o medidor de corrente é fundamental para ver isso. Então aqui eu tenho o comando do Hydra para o Tigres efetuar a carga. E do outro lado aqui do circuito do 8 Plus, eu tenho a malha, não é? A malha, que o Tigres também vai chavear a malha PP bate VCC em PP VCC main. Então aqui do outro lado eu tenho a malha do positivo na bateria, aqui está indo para onde? Para o terminal positivo da bateria. E ele vai chavear, já está ligado aí, tá vendo? Vai chavear essa malha aqui para a malha PP VDD main, que vai ser a segunda malha que vai alimentar praticamente todo o aparelho. E dessa segunda malha também vai ligar no U3100, que é o VBoost. O VBoost também vai alimentar grande parte do circuito, que é também mais uma malha de alimentação. Então aqui eu tenho o circuito básico de entrada, de carga e chaveamento das malhas do iPhone 8 Plus, 8 e iPhone X. Essa é a parte inicial de entrada de carga. Então aqui eu tenho o PP5V0. O PP5V0 vai ser aplicado à nossa board nesses pads do FPC, nesses pinos do FPC. Esses pinos do FPC comunicarão em algumas partes da board, vão para o lado bottom da board e vão ser aplicados ao Tigres e ao ciclo de proteção, o transistor de proteção quando a tensão reversa. Então aqui no Tigres eu vou ter a malha PP5V0 USB. Como a gente pode ver no Tigres eu tenho tudo, eu tenho PP bate VCC, eu tenho saída de PP VCC main e eu tenho PP5V0 USB. Eu tenho aí a parte de corrente de carga, de chaveamento das malhas, fundamentais no Tigres. O Tigres é um componente fundamental e muitas vezes esquecido e desprezado. Aqui então eu vou ter a tensão e corrente de 5V0 USB nesses pads do Tigres. Vamos dar um zoom aqui, vamos trabalhar nesse lado. Aí então eu vou ter, aí no nosso Tigres,
do lado esquerdo do nosso Tigres, nessa visão da board, os pinos pertinentes aos 5V0 USB. Então eu vou ter aqui no capacitor C1408, se eu quiser medir a tensão de carga do 5V0 USB, como é que eu faço? Multímetro, escala DC 20 volts e meço a tensão no terminal positivo do capacitor. Positivo do multímetro aqui, negativo do multímetro da blindagem, escala DC 20 volts, cabo USB conectado, quantos volts tem que ter ali? 5 volts. Então, ótimo, eu vou ter 5 volts. Aqui eu vou ter a malha PP PAT VCC, e aqui eu vou ter a malha PP VCC Main. E aqui eu tenho a entrada do 5V0 para fazer o processo de carga. Então, quando eu vou carregar o meu aparelho, entra no Tigres a corrente de 5V0 USB. Obviamente que o Tigres é o CI de carga. E uma parte do Tigres é cuidar do carregamento. Através do indutor e o capacitor farão um pump de charge para que a carga, a corrente vá para a bateria. E essa corrente indo para a bateria vai voltar quimicamente a diferença de potencial. A bateria vai voltar a ter a diferença de potencial, consecutivamente a carga elétrica. Então vamos aí agora ver mais detalhadamente como funciona a carga. Então aqui estamos com a nossa board, com as malhas e os caminhos do sinal de carga, com tudo que precisa para carregar. Nós já sabemos que do conector, do dock de carga eu tenho os barramentos de acessório, ACC1 e ACC2, eu tenho os pinos pertinentes à carga 5V0 USB, e aqui no conector FPC, os pinos rosa aqui é onde vão entrar a tensão de 5V0 USB para carregar. Aqui eu tenho a malha da bateria, onde vai fazer o processo para voltar a energia para a bateria. Quando estiver conectado o carregador, além de carregar a bateria, o Tigres vai pegar a corrente que entra pelo conector FPC e vai manter o aparelho ligado. Então, além de carregar a bateria, a corrente PP 5V0 USB vai manter o nosso iDevice energizado, poupando assim a bateria no processo de carga. Tem um desligamento interno no Tigres aí. Então vamos lá. O que eu preciso para carregar efetivamente a bateria? Bem, primeiro, eu tenho que ter as informações de BSWI da bateria para a CPU ler esses valores da bateria. Então isso é feito nesses pinos centrais do conector, vão derivar até a CPU. E a CPU vai analisar isso. Eu tenho que ter também uma validação dos 5 volts USB. Então quando eu conecto o cabo E75 no conector FPC e o FPC do dock se conecta aqui, eu vou ter uma informação de PP 5V0 USB Detect. E essa informação fala assim, opa, beleza, o cabo USB foi conectado. E vai lá para o micro essa informação. A CPU vai gerenciar quando o carregador for conectado. E eu vou ter uma validação disso também, feita pelo Tristar. Essa corrente 5V0 vai informar a CPU detecta que o carregador está conectado, vai ler a instrução do software para gerenciar o protocolo de carga CC e CV, vai mandar instruções para o Power Manager e para o Tigres efetuar o processo de carregamento. Então vamos lá entender como funciona a nossa carga. Bem, o processo de carga é gerenciado pela CPU. A CPU que vai gerenciar todo o processo de carregamento. Lá está gravado o software para fazer o carregamento. A bateria informa para a CPU o seu estado, o seu tipo, como ela deve ser carregada. Pontos fundamentais para que o nosso aparelho carregue. Primeiro, a integridade do Tristar. Como vocês já sabem, o Tristar é o calcanhar de Aquiles da Apple. Então, com o SMB, você consegue testar facilmente o Tristar, que também está ligado ao nosso carregamento. Por quê? O PP 5V0 USB vai para o Tristar e eles estão com fuga, comprometerá o nosso carregamento. Para que o Tristar funcione, já que ele gerencia também a parte de dados, eu tenho que ter 3 tensões fundamentais. PP1V8 underline SDA, PP3V0 underline Tristar, PP3V3 ACC. Essas tensões podem ser medidas facilmente com o multímetro. Além disso, eu tenho aqui as entradas dos acessórios, ACC1 e ACC2. Eu tenho 5V0 USB chegando, derivando no Tristar. Eu tenho também a malha PP-VCC Main, que vai participar também da alimentação do Tristar e vai prover a tensão do Power Manager básica, aquela que mesmo desligado está presente, porque o aparelho mesmo desligado faz o carregamento, então tem que estar parcialmente funcionando, mesmo com o aparelho desligado. Uma parte do software está sim funcionando para gerenciar o carregamento. Então, quando o seu iPhone está desligado e está carregando, uma boa parte do software está funcionando para gerenciar o carregamento. Software, CPU, Tristar,
Power Manager e o Tigris, que vai ser o ponto principal do carregamento. Então aqui eu tenho essas tensões fundamentais para o TriStar saem do Power Manager, vão alimentar o TriStar. Eu tenho a tensão fundamental também de 1.2 volts, que vai alimentar a CPU. Eu tenho outras tensões fundamentais também, PP3V0 USB Load 01. Eu tenho também outra tensão fundamental, PP1V2 SDRAM, para alimentar a CPU, para gerenciar esse processo aí de carregamento. E USB. Não só carga, mas também USB. Aqui eu tenho as tapas de dados do USB. Então, pessoal, estamos aí agora revisando o TriStar, que é o U1700. O U1700 é o Hub USB. É aquele componente que recebe USB data e USB 5 volts e vai derivar cada um deles para os seus dados ou corrente. Ele também recebe em paralelo a tensão PIN, Power In, proveniente lá do cabo E75. Então aqui a gente tem a entrada do conector de 5 volts pelo flex do dock, nos pinos do FPC, aquele PP5V0 USB, passa por esse transistor Q402, que é a proteção contra tensão reversa, e aqui vai passar a corrente limpa, protegida, PP_TriStar PIN. E esse PIN vai ligar aqui nessa malha PP TriStar PIN, filtrada por um capacitor de 1 microfarad, e a corrente vai vir para cá, no PIN, PED F6. Então eu vou ter 5 volts positivo aqui, e esse PIN vai seguir para outras partes, vai ligar lá naqueles pinos do Tigris para fazer o processo de carga. Então ele compartilha nessa malha, se divide, uma parte para o TriStar, outra parte para o Tigris. Vamos aí então continuar a entender um pouco sobre o TriStar. Já falamos do Power In, que é o 5V0 USB, e aqui eu tenho acima, né, os pontos de alimentação básicos do TriStar, que são 3. Power Positive 3V3, provenientes do PED D5. No PED F4 eu tenho lá o PP 3V0 TriStar, que eu vou poder medir essas tensões, obviamente, nos componentes mais próximos do TriStar. Então aqui eu tenho o capacitor C1700, é um capacitor de 1 microfarad, 20% de tolerância, 6.3 volts, tensão máxima, tá pessoal? Não é a tensão que está nele. Temperatura de trabalho 120 graus, tamanho em mils. E qual sala que ele está? Na sala do TriStar. Ele está próximo ao TriStar. Então, se eu conectar o meu multímetro, positivo do multímetro aqui, negativo do multímetro aqui, escala DC 20 volts, tem que ter a tensão de 3 volts aproximadamente, com a tolerância aí muito baixa, de mais ou menos 5%. Já o outro caso aqui, a outra tensão fundamental do TriStar, é o Power Positive 1V8 SDRAM. Então tem que ter essa tensão aqui, também vai para SDRAM. E esse 1.8 volts vai alimentar boa parte da board. Então eu também tenho que ter essa tensão de 1.8, senão meu aparelho não carrega, não identifica o acessório, ou pode até não ligar, porque o TriStar tem interrupção. Então nem sempre é o TriStar o problema da board. Então aqui eu tenho que ter a tensão de 1.8 nesse capacitor. Aqui eu tenho a entrada das 3 tensões principais, 1V8, 3V0 e 3V3. Desse lado esquerdo aqui eu tenho a parte de entrada de USB, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A detecção de acessórios, a CC1 e a CC2. Eu tenho aqui o reset, eu tenho o controle do FET, que é o booster de charge. Eu tenho aqui também o barramento de controle serial data e serial clock, que a CPU AP vai gerenciar o nosso TriStar. Eu tenho o comando de inicialização do TriStar, vindo do AP, tá ok? Eu tenho aqui do outro lado aqui, ó, outros tipos de comandos. Aqui eu tenho informação do TriStar ID, quando ele está brincado, se tem algum problema, ele vai dar um brick, está interrompido, ele interrompe o circuito de funcionamento. Então aqui o TriStar vai ser o nosso gate, o nosso hub USB, que vai fazer o chaveamento do USB 5 volts, USB data, para todo o circuito de carga do Tigris e dados na CPU. Eu tenho aqui também um comando de overprotection. Quando existe uma tensão alta aqui na entrada, ele vai bloquear, vai avisar a CPU para ela não deixar carregar. É muito importante a proteção que o aparelho tem. Quando você usa cabo genérico, carregador genérico, você vai estar forçando o seu TriStar. É isso que acontece, que o danifica na grande maioria das vezes. Então agora,
nós vamos partir para o nosso Tigres, que é o 6 de carga. O 5V0 vai para o Tristar e agora vai derivar também para o Tigres. Vamos ver agora os pinos lá, onde vão entrar a tensão de 5V0 no Tigres. Então vamos lá, pessoal, seguindo o nosso raciocínio, eu tenho aqui a corrente PP5V0 USB, proveniente do cabo E75 e do Flex FPC, que passa também pelo Tristar. É uma corrente que está em paralelo, não é? Então aqui eu tenho o capacitor C1408, o C1470 e o C1471. O C1408 é um capacitor de filtro, que tem um valor em microfarads, e o C1470 e o 1471 são capacitores para julgar o ruído para o terra. Que ruído? O contato mecânico, o movimento mecânico de se conectar o cabo USB no flex do dock, no dock de carga, não é? Então ele vai desacoplar esse ruído e aqui eu tenho a filtragem na minha malha. O capacitor C1408 tem 4.2 microfarads, 10% de tolerância, suporta 16 volts, a temperatura de 120 graus, material cerâmico, tamanho 1000-0402 e está na sala Home Charger. O C1470 é um capacitor de 100 PF, 5%, 25 volts, não polarizado, tamanho 1000. Então aqui eu vou ter nessa entrada aqui do Tigres a corrente de 5 volts USB. Através do circuito Buck SW aqui eu tenho o Charge LX, que é feito pelo C1402 e o L1401. E aqui eu faço pump de charge para essa corrente ir para a bateria. Então aqui eu vou ter entrando o VBAT e indo o VBAT do carregador. Lembrando, quando o cabo está conectado aos 5 volts USB, eu vou manter, além de carregar, o Tigres além de carregar a bateria, ele vai eliminar a bateria e vai alimentar o aparelho pela malha PPVCC main. Então, quando o carregador está conectado, o carregador carrega a bateria e mantém o aparelho ligado, preservando-se assim a bateria. Tá certo? E o Tigres também converte a malha PP BAT VCC em VCC main. E o FET vai ser gerenciado pelo Tigres também, quando necessitar de maior corrente na malha. Aí eu tenho aqui os outros pinos, não é? No próprio Tigres eu tenho lá Battery SWI, que é onde eu recebo informação do tipo da bateria, vindo lá da bateria, do terminal central da bateria. Eu tenho o sensor de carga da bateria, Charge VBAT Sense. Eu tenho o controle do FET no Charge ACT Diode. Eu tenho lá também os pinos de detecção do cabo USB conectado, quando o cabo USB é conectado. E aqui nós temos o pino Tristar to Power Manager Unit Over Voltage Protection chaveada Enable Low. Ou seja, se por um acaso uma tensão alta for aplicada nessas malhas, um pulso negativo vai bloquear, desligar o carregamento, protegendo assim o resto do circuito. Eu tenho barramento de controle I2C, Serial Data e Serial Clock, provenientes da CPU para gerenciar tanto a carga quanto o acoplamento da PP BAT VCC e VCC main. Eu tenho informação aqui de System Alive, estou vivo, o Tigres está vivo, tá? Então eu tenho vários pinos aí fundamentais para que o nosso produto funcione. Então é isso aí, galera, essa aí é a nossa parte de continuação do nosso diagrama elétrico. Um abraço, muito obrigado.